Começando indo para Nova York ao vivo com a correspondente Mariana Janjácamo. Mariana, boa noite. O presidente Biden já disse que está ao lado de Israel e vai defender o país. Oi, Márcio, boa noite a todos. O presidente Joe Biden falou pela primeira vez sobre esse ataque. Foi uma fala curta, demonstrando, claro, o apoio a Israel e dizendo que o foco continua sendo chegar a um cessar-fogo para a libertação dos reféns e para evitar que esse conflito regional piore ainda mais, se alastre ainda mais. Então, essa foi a fala de Joe Biden nessa segunda-feira, enquanto ele estava acompanhado, aliás, do primeiro-ministro do Iraque. Por isso, Biden também disse que os Estados Unidos continuam comprometidos com a defesa dos parceiros na região. Uma fala muito alinhada com a de outras autoridades do governo americano, como o secretário de Estado Antony Blinken, que falou que a sabedoria e a força devem ser duas faces de uma mesma moeda, ou seja, falando ali indiretamente que Israel deveria exercer cautela nessa resposta se de fato for responder. Antony Blinken disse que os Estados Unidos respeitam a soberania de Israel nessa decisão, ou seja, Israel quem deve tomar essa decisão, mas que realmente os Estados Unidos estão preocupados com uma possível piora desse conflito. Então, o foco é realmente fazer com que o conflito não se escale e essa tem sido a postura dessas autoridades americanas desde o começo. A gente sabe que Joe Biden conversou com o premier israelense Benjamin Netanyahu ao telefone nesse final de semana e, de acordo com fontes que participaram dessa conversa, Biden teria dito a Netanyahu que ele deveria considerar uma vitória, na verdade, essa situação toda, o fato de que o sistema de defesa de Israel conseguiu bloquear 99% desses ataques. Isso, por si só, já deveria ser uma demonstração de superioridade da capacidade militar de Israel, então um contra-ataque seria desnecessário. Isso que Joe Biden teria dito a Netanyahu nesse final de semana e agora ele volta a falar, então, em desescalar, em diminuir as tensões. Então, essa parece ser a postura dos Estados Unidos, claro, que não veem um contra-ataque como interessante nesse momento, veem esse assunto como algo resolvido, digamos assim. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos estão em ano eleitoral, então Joe Biden está em campanha eleitoral, uma boa parcela do eleitorado dele está preocupada com a faixa de Gaza, com a situação dos civis na faixa de Gaza. Então, enquanto Biden precisa demonstrar esse apoio a Israel, por questões históricas, é claro, ele também precisa atender a esse eleitorado. Por isso, assume essa postura de pedir por um cessar-fogo, de falar sobre libertação dos reféns, uma postura que os Estados Unidos demoraram a assumir, é claro, a gente viu isso nas inúmeras negociações na ONU, nas reuniões do Conselho de Segurança, mas que agora os Estados Unidos realmente defendem e isso fica muito claro por esses posicionamentos, esses discursos alinhados e que, como você bem disse, Márcio, vão influenciar muito a resposta de Israel, porque é claro que essa resposta depende do posicionamento desses aliados, principalmente dos Estados Unidos. Então, o governo americano pedindo para que Israel exerça cautela e não dando um apoio incondicional a um contra-ataque, a uma resposta, realmente pode fazer com que essa resposta não aconteça ou mudar o tom dessa resposta. A gente separou um trecho do que disse Joe Biden sobre esse ataque do final de semana. Vamos ouvir. The United States is committed to Israel's security. We're committed to a ceasefire that will bring the hostages home and preventing conflict from spreading beyond what it already has. We're also committed to the security of our personnel and partners in the region, including Iraq.